Olha, ele estava enxergando fibras dos outros suítes de acesso que a gente tem do nosso lado. E do lado da Nestlé, ela tem um core, está chegando lá mais ou menos. Oi, meninos. Vamos ativar a câmera. Oi, Yasmin. Oi, tia. Boa tarde. Tudo bem com você? Sim. Bom. Tá com livro de história já? Pode abrir na página 8, tá? Oi, João. Seja bem-vindo. Tia, é o livro antigo ou o 2? É o 2. Os dois, vou lá pegar. Página 8, livro 2. Cadê os colegas de vocês? Tá faltando muita gente. Vou começar a aula só com vocês dois, será? Você teve aula hoje, né? Qual foi a aula que vocês tiveram hoje? Português? Oi, João. A Marisa agora está conectando. Oi, Maria Isadora, tudo bem? Página 8, livro 2, tá? É de quê? De ciências ou história? Ou geografia? História. Gabriel Ávila está conectando. Kathleen conectou. Vocês estão atrasados hoje. Tudo bem com vocês? Eu não falei? Tudo, tia. Ok. Eu vou deixar a chamada para o final, tá? Vamos lá. Vamos para a nossa aula de história de hoje. Vamos falar sobre as manifestações antropocêntricas, né? Então, o que eram as manifestações antropocêntricas do outro? Vamos lá. Depois um compartilhamento com vocês. Só um segundo. Abrir aqui o livro. Então, pode dar para compartilhar. Então, vamos lá? As manifestações antropocêntricas, né? A gente tinha falado na aula passada, a gente iniciou o assunto falando da questão da importância, como que o homem se via. A gente entra agora aqui no Renascimento, né? Oi? Mesmo? Não entendi ainda. E pai? Página 8. Então, aqui a gente entra no Renascimento, né? Eles ficavam entre o sagrado e o profano, tá? E agora a gente entra nas manifestações antropocêntricas, quer dizer que existe, né, a expressão homem passa a ser o centro, tá bom? Não quer dizer que no Renascimento eles não acreditavam e não defendiam a religião, eles acreditavam e defendiam. Só que não dessa forma
como ela era imposta, né, pela igreja. Então, aqui nasce, então, a arte, né, a arte renascentista, ela representava a natureza, a expressão humana, né? O foco era nas cenas bíblicas e nas representações politeístas de um mundo grego-romano, tá? Quando a gente fala de politeísta, é aquela crença em mais de um Deus, tá bom? Então, eles têm aqui umas representações mais tridimensionais, né? Bidimensionais, em relação às regras geométricas, e aqui está um exemplo desse tipo de pintura, tá bom? Aqui a gente tem uma pintura medieval, né? E as duas pinturas são representadas pelo mesmo, né? Pelo mesmo artista, tá? Tá bom? Então, continuando, né? A busca, né, pela proporção da... Oi, alguém quer fazer uma pergunta? Não? Alguém está reconectando? É o Gabriel? Será? Não, Gabriel Vila está aí. Rodrigo, né? Está reconectando agora. Ok. Está faltando o Gabriel Souza, né? O Júlio, a mãe justificou. Faltando só ele. Então, aqui a gente entra na proporção da harmonia entre o equilíbrio, né? E de como que deveria ser as coisas entre a arte, entre o homem, a religiosidade, tá? E esse período a gente chama-se um estímulo de simbiose, ou seja, que é entre a ciência e a arte, tá? Então, era valorizado agora os estudos matemáticos, né, a geometria, né, a simetria, né, o estudo da anatomia, a forma de representar o realismo da expressão humana. Isso aqui é bem mostrado nessa pintura do renascentista Pietro Perugino, né, no ano de 1446 a 1523. Então, isso aqui é muito bem representado. Se vocês olharem, dá para ver formas geométricas. Essas formas geométricas já são representadas através do estudo da matemática, tá? Então, vamos ver, né? A produção literária, né, ela foi valorizada agora, valorizando a natureza humana, tá? Então, foi uma atitude vista como heróica da capacidade comercial do indivíduo, né? É revelada agora essa capacidade do homem, em especial o processo expansionista marítimo. Então, a literatura renascentista, ela foi marcada, né, por muitos aspectos, né? Então, da sociedade, dos valores feudais, feudal, né, da cavalaria, da igreja, tá bom? Na verdade, houve essa crítica, né, da igreja, da sociedade feudal e da cavalaria contra a literatura renascentista, por quê? Vamos relembrar o que está acontecendo aqui. Aqui, com o Renascimento, o homem agora ele passa a ter um valor que no feudalismo, na Idade Média, ele não tinha, porque o centro não era o homem, o centro era tudo aquilo que era imposto pela igreja, né? Quer falar alguma coisa? Não? Levantou a mão sem querer? Sétimo ano, quem chegou agora, os que chegou atrasado, a gente está na página 8, relembrando um pouquinho o que a gente viu semana passada, tá? Então, aqui, ó, surge um avanço. A gente sai de uma Idade Média, chega numa fase renascentista. Eu dizia para vocês na última aula que na Idade Média era proibido o homem estudar a ciência. Tudo aquilo que a educação que era passada para o homem era a educação religiosa. Era a igreja que comandava a educação. Aqui não. Aqui as disciplinas que eram proibidas pela igreja passam a ser liberadas, como o estudo da ciência, da matemática, da anatomia. Você sabe o que é estudo da anatomia? Você sabe o que estuda anatomia, sétimo ano? Alguém me fala, o que estuda anatomia? Não sei, tia. O corpo humano, tá? Então, a anatomia estuda o corpo humano, é o estudo do corpo humano.
Com isso, então, avança a medicina, porque até então a medicina não tinha avanço nenhum. Agora ela passa a ter um significado. Nesse renascimento surge também a arte, porque a arte até então ela não era permitida. Agora surge a arte, em que agora o homem ele passa a ser centrado, o homem ele é capaz de comandar certas ações, que até então ele não era visto dessa forma, porque a igreja não permitia que a sociedade, os homens pensassem assim, tá? Então, ó, do ponto de vista político, ficou claro, então, o que mudou de pensamento com o Renascimento? Ficou claro? Eu preciso que vocês comuniquem comigo. Eu vou pedir vocês para fazer leitura do livro. Sim, tia, sim. Ficou? Claro, Alguém tem dúvida? Não, tia. Ótimo, então vamos continuar. Como que era a política? Essa visão agora mudou, então como que era o ponto de vista político, né? Era constituído de monarquias, tá? Nacionais, então foi um processo de grande importância no pensamento humanista. Então a gente tinha um domínio totalmente da igreja, né? Agora a gente já tem um domínio monárquico, os reis passam a ter voz, né? E aí, ó, por fim, o campo científico ele vai se destacar como principal contribuição dos pensadores do Renascimento, né? Então, foi postulado o método científico como uma estratégia voltada para a compreensão racional do funcionamento do universo e da natureza. Agora, o homem passa a entender um pouco melhor como que a natureza à sua volta ela é regida, como que ela funciona. Até então, essas coisas eram consideradas impuras. Então, o homem não deveria estudar isso. Agora ele já pode estudar, tá? Então, os cientistas do Renascimento, o que eles procuravam, né? Eles procuravam superar esse conhecimento medieval. O conhecimento que a igreja ela colocava como que deveria estudar somente a religião, o latim, e tudo aquilo que os padres ensinavam nas escolas jesuítas, tá bom? Ou nos seminários. Então, os cientistas eles tentam superar esses saberes, né? Por meio do quê? Dos procedimentos do quê? Agora entra a observação, a experimentação, formulação de hipóteses, né? Como será que isso chegou a esse nível? É nessa época que surgem alguns nomes, né, importantes na ciência, como Isaac Newton, por exemplo, com a descoberta da gravidade, como Darwin, os evolucionistas, né? Que Darwin, por exemplo, que diz que todo ser, ele surge, ele evolui de um certo ancestral, tá? Tudo surge aqui. O homem passa, então, a entender um pouquinho como é o universo, tá bom? Então, aqui, ó, gente, ó, nesse contexto, a percepção geocêntrica, elaborada na antiguidade por Ptolomeu, defendida pela igreja medieval, ela passou a ser confrontada, né, pelos pensadores humanistas. Então, eles propuseram a percepção heliocêntrica, era substituindo o planeta Terra pelo Sol como o nosso centro do universo. O que quer dizer isso? A igreja ela defendia em que a Terra ela estava parada e o que se movimentava em torno do globo terrestre era o Sol e não a Terra. Agora, com os humanistas que surgiram com o Renascimento, eles passam, então, a questionar essa hipótese dada por Ptolomeu, que falava isso, e então ele fala que o que gira não é o Sol em torno da Terra, e sim o globo terrestre está ele gira em torno do seu próprio eixo imaginário, né? E próximo em torno do Sol, tá? Então, a Igreja Católica tradicional ela era defensora disso, né, do geocentrismo. Ela procurou combater as concepções heliocêntricas. Quando eu falo heliocêntricas, quer dizer que a Terra está girando em torno do Sol, tá? E no seu próprio eixo imaginário. A Terra não está parada, como a Igreja defendia. Causando, então, e punindo os astrônomos como Giordano Bruno, como Galileu Galilei, por meio de sentenças impostas pelo Tribunal de Inquisição. As descobertas dos astrônomos
foram consideradas perigosas heresias. Olha para vocês verem, as descobertas deles foram tão importantes que Galileu Galilei é estudado até hoje, né? Então, gente, aqui tem uma imagem, ó, uma imagem, né, uma representação do sistema heliocêntrico, né, de Copérnico, tá? Ó, aqui, ó, o Sol está parado e os planetas estão girando em torno do Sol, tá bom? Pode marcar aquela parte lá que eu falei, tá bom, meninos? É legal marcar. Fases da Renascença. Então, a gente vai entrar agora em um contexto em como que aconteceu a Renascença, em quais períodos, né? E ela é dividida por fases. Vamos lá na página 10, tá bom? Então, para a gente compreender melhor esse movimento, a gente pode dividi-lo em 3 períodos importantes. O primeiro período corresponde ao século XIV, que é o Trecento, chama. É o período, basicamente, a Península Itálica, marcada pela transição de valores culturais medievais para os valores e princípios do mundo moderno. Pode marcar isso aí, que isso aqui é importante. Eu estou até lendo para vocês, porque é importante falar isso passo a passo. Então, ela conciliava, né, os aspectos do cotidiano da vida humana com as temáticas espirituais religiosas. Então, é nessa fase que ocorre o despertar da reflexão humana, das inspirações clássicas grego-romanas, tá bom? Então, essa é a primeira fase. Aqui tem uma representação, né, desse processo. Então, o afresco de Giotto, de Bondone, ele compõe uma série de pinturas realizadas na parte interna da Capela de Arena, na cidade da Pádua, na Itália. Então, ele vai fazer com que as suas imagens vai romper todos os valores e os traços medievais ao explorar as figuras humanas com maior naturalismo, tá? Então, ele acaba sendo debatendo de frente, né, com aquilo que a igreja falava. Então, na literatura vai destacar a substituição da língua latina pela valorização do dialeto toscano, tá? Que é uma língua oriunda do norte da Itália. Os principais escritores desse período são esses aqui, ó, Dante Alighieri, autor da Divina Comédia, Francisco Petrarca, tá, considerado o pai do humanismo e da literatura italiana, Giovanni Boccaccio, tá, autor da Decamerão, tá bom? É uma obra que reúne um conjunto uns conjuntos exploradores de diferentes aspectos de comportamentos e sentimentos da natureza humana, tá? E aqui tem uma representação de Dante, né, da Divina Comédia, tá? A obra de Domênico, tá bom? 1465. Estão acompanhando bem? Tá tranquila a explicação? E agora a gente entra na segunda fase, que é o quatrocêntrico, do século XV. Aqui, ó, entra-se o auge da efervescência artística e cultural. Aqui a arte ela ganha um impulso muito grande, tá? Ela é decisiva na atuação de mecenas, né, no norte da Itália, dos mecenas, tá? Vai destacar a influência do paganismo, né, grego-romano, na arte, na literatura, por meio de mitologia, valorização dos personagens da literatura clássica. Aqui tem os principais representantes desse período, é o Leonardo da Vinci, né? Aqui está uma obra dele, a Mona Lisa. A gente tem um engenheiro físico e arquiteto, músico, escultor, anatomista, botânico e pintor das obras da Mona Lisa, né? Que é o Sandro Botticelli, tá? Pintor da alegoria da primavera do nascimento de Vênus. Ele explorava então, a fusão dos elementos do paganismo clássico e do cristianismo, tá? E por último, Filippo Brunelleschi, que era o arquiteto e escultor, foi responsável pela construção da Catedral de Florença. Bom, o livro podia trazer aqui uma flautinha da Catedral de Florença, mas não traz, tá? Então, aí tá os principais representantes. E, por último, é os 5% do século XVI.
Esse período ele foi marcado, então, pelo desenvolvimento de postulados científicos, né, heliocêntricos. Então, a gente sai daquela visão de que a Terra ela é parada, ela está parada, não se movimenta. Aqui entra a ciência para provar que a Terra ela está em movimento, sim, em torno do Sol. Então, entra aqui os movimentos da questão de movimentos científicos, a visão científica para a compreensão da natureza, tá bom? Também, esse movimento renascentista ocorre na Península Itálica, nas regiões europeias. Então, na literatura, vai destacar o Florentino Nicolau Maquiavel, que é o escritor da obra O Príncipe, né? Ele elabora a defesa do centralismo do poder monárquico. Na arte plástica, vai destacar o Rafael Sanzio. Ele é responsável pelas obras da Escola de Atenas, a Anunciação de Michelangelo, tá? E Michelangelo também, que é um grande artista, um grande pintor, ele se destaca nesse período, também era escultor, poeta e arquiteto, né? Produziu, então, os frescos, né, da Capela de Sistina, no Vaticano. Michelangelo, ele produziu as esculturas de Pietà, Davi e Moisés, tá? No campo científico, o que é para destacar? Marca tudo isso que eu estou falando, tá? Os estudos, né, do heliocentrismo, como eu estava falando, quase que não sai, destaca aí Nicolau Copérnico, né, Giordano Bruno, Galileu Galilei, são todos responsáveis nessa fase, tá bom? Então, é claro, né, por meio de aperfeiçoamento do telescópio, em 1608, o físico matemático Galileu, ele descobriu, então, satélites que gravitavam em torno da órbita de Júpiter, e aí ele comprova cientificamente o erro da hipótese geocêntrica do universo. Então, o geocentrismo defendia a ideia de que a Terra era parada e que o Sol que se movimentava. E aí os estudos dele confrontam, né, essa concepção geocêntrica e aí distorce dos estudos de Aristóteles, que era um filósofo, né, que defendia que o universo era um espaço constituído de corpos celestes perfeitos. Na verdade, não. Então, pelas observações telescópicas de Galileu, ele cria, então, ele consegue observar as imperfeições naturais, né? As manchas do Sol, as crateras da Lua, e ele consegue, então, postular que o que está se movimentando é os planetas em torno do Sol, inclusive o planeta Terra, tá? Então, é muito importante saber disso, tá? É muito importante entender essa parte da história no Renascimento. O Renascimento ele é muito importante por trazer essas características, por apresentar esse tipo de pensamento que até então não se tinha e nem era visto. E aí, ó, eu deixo com vocês essa atividadezinha dessa página. Vou pegar a página aqui direitinho. Da página 14, tá? Questão 7, 8 e 9, para vocês fazerem para casa, tá bom? Yasmin, não tô vendo sua câmera. Tia, aquelas atividades que a senhora passou de folha lá, quando a gente foi lá pegar na escola sexta-feira, é pra já fazer elas? Fazer e me entregar quinta-feira. Tá, ela é de quê? Ela é pra copiar ou pra... Copiar no caderno. Rodrigo, quinta-feira. Tá? Tá bom. Tia, mas ela não tem, né, questão de marcar X? Tem, mas eu quero que você faça no caderno. Eu coloquei fazer no caderno. Ah, não, tia, tem tanta tarefa, tia. Não, eu falo. Gente, tem trabalho, tem um tanto de coisa. Essa semana tá puxada. Que vem a gente fala a propagação da Renascença na Europa. Nossa, mas vocês estão muito reclamões, até porque vocês estão tendo aula à distância, em casa, na escola o padrão de atividade era muito. E vocês estão reclamando? Sim, tia, mas na escola a gente não tem obrigação de casa. A gente não tinha. E outra, na escola a gente não tinha como fugir, a gente não tinha as obrigações de casa, a gente só tinha de escola. Não, mas olha... E tá tendo muito mais tarefa, a gente tá tendo que fazer tudo de uma vez. Vocês são adolescentes na fase de estudar, então, ó, vão ter que deixar a obrigação de casa e estudar. Viu, meus queridos? Tem que estudar. Então, tem que combinar aí com os pais de vocês, com as mães,
que é a hora de estudar e fazer as tarefas que estão sendo enviadas, tem que ser feito. Sem contar Claro. que as tarefinhas que vocês estão fazendo, todas elas vocês estão tendo aula do conteúdo. Então, o conteúdo está sendo explicado. Na dúvida, vocês podem entrar em contato comigo ou com as outras professoras, não é? A gente tira Tia. dúvidas de vocês. Oi, pode falar. Uma coisa, assim, que eu acho mais fácil é porque, tipo assim, é uma coisa que a tia Lilian faz. Que assim, a gente faz a tarefa e a gente mostra na aula, porque às vezes a gente faz a tarefa, só que a gente esquece de estudar, é muito difícil. Tia, da gente mostrar as tarefas na aula. É mais É. fácil, a senhora aproveita e já lembra a gente, porque a maioria das pessoas faz a tarefa, só que esquece de mandar no e-mail. Ou talvez não tenha e-mail. Não, se esse é o problema de vocês, a gente resolve com facilidade. Então, vocês vão fazer as tarefas e vão me enviar nas aulas, tá bom? Uhum. Obrigada, tia. Correções, eu vou continuar mandando do jeito que eu estou mandando, pode ser? Pode. Vou digitalizar e vou enviar, e quero só que vocês conferem, tá? Tá. Porque eu não acho proveitoso eu dar uma aula só de correção de atividade. Ou vocês querem que a gente tenha aula de correção de atividade? Tia, se a senhora, tipo, conseguir arranjar um horário pra gente meio que tirar dúvida e também fazer correção ao mesmo tempo. Aí eu tenho que ver com a coordenação. Eu vou ver essa questão com a coordenação. Mas se eu não conseguir também, não tem nada, não. Eu peço qualquer coisa, eu peço para a coordenação algum dia. Porque vocês têm só 2 aulas por dia, não é? É. Talvez Por exemplo, tia, por exemplo, na quinta-feira a gente tem uma aula vaga no meio, entre as duas. Por que a senhora não coloca um plantão meio que pra gente corrigir as atividades na quinta? No meio das aulas. Talvez ela tenha aula esse horário. Mas qual é? Não, mas eu tenho aula, ó. Tenho aula, começo da aula 1h30 e eu vou até 4 horas. Então. Entendeu? Segunda-feira, como que tá as aulas de vocês na segunda? Primeira vaga, segunda e terceira. Tá naquela lista que eu... É a primeira vaga que não tem nada. Qualquer coisa, eu vejo o que a gente pode fazer na sexta-feira, tá? Tá bom. Sexta. É o único dia que dá. Porque os outros dias eu tenho 3 aulas, não dá. Uhum. Tá bom. Na sexta-feira a gente pode fazer o nosso plantão no horário específico, mas é que vocês tiram dúvida, né? Do que da atividade de sondagem com as outras professoras. Pois é. Mas não demora muito, não. Uma aula mesmo, assim, ela tira meio que uma aula no dia da semana para corrigir tal atividade. Por exemplo, em uma semana a senhora usa uma aula para corrigir geografia, na outra ciências, na outra história. Tia, a senhora vê Mas o ruim é que a gente tem tanta coisa para ver, talvez eu deixe, assim, uma aula para fazer correção com vocês. Vou ver o que fica melhor. Que a gente tia, também... tanto conteúdo... pode falar. E também só que pode tirar, assim, também um dia na semana a aula que a gente tá mais, tipo, avançado, mais pra frente, entendeu? Mais adiantado. Mas acontece igual eu tô falando para vocês. Nós entramos em todos os nossos conteúdos, tá no livro 2. Livro 2 a gente tem que trabalhar ele, porque a partir do próximo semestre é livro 3. A gente tem livro 3 e 4, embora eu creio que isso vai ser prorrogado mais ainda, assim, a questão assim, não sei como vai ficar o fechamento desse ano, né? Então, a gente tem todo um conteúdo para trabalhar, e é muito conteúdo. Então, o que eu posso ver o que a gente pode fazer. Talvez eu possa dividir o tempo, né? Tento fazer as correções com vocês, e ainda aproveito, ver se eu consigo. 15 minutos de correção, sei lá, vou ver o que eu faço, tá? Vou fazer um teste. Semana que vem, essa semana não. Semana que vem, nossa aula de história eu deixo para corrigir, como se fosse corrigir alguma atividade, tá bom? Tá. Vou fazer um teste, ver se compensa. Tá bom. Tá bom. No entanto, a gente faz o plantão de dúvida na sexta-feira mesmo, tá? Na sexta, eu vou ver o que a gente pode fazer na questão da sexta. Ou vocês mesmos podem estar me ligando no horário de aula, eu por vídeo chamada, eu faço a correção com vocês, não tem problema não. Tá bom? Tá bom. Naquilo que vocês têm dúvida. Vamos ver o que fica. Aí eu vou fazer assim então, Kézia.
a partir de amanhã, as atividades que vocês fizerem, pode me mostrar na aula. Não tem problema não, eu já marco. É até melhor, porque aí eu faço o controle também, fica mais fácil para mim. Fica mais fácil para mim, mais fácil para vocês, né? Vou só fazer a chamada rapidinho, tá? Então, vocês estão sentindo falta de correção. Vocês estão tendo a aula só de correção de alguma outra disciplina? A tia Lilian, ela dá correção sempre nas aulas dela e termina de explicar as matérias dela. É rápida, né? Muito. Ela passa geralmente uma tarefa. Ela corrige a tarefa, todas as tarefas que ela mandou. E o que sobra, ela explica a matéria nova. No caso, agora vai ser meio difícil a gente começar, vai ser um pouco mais complicado, porque já tem mais tarefas. A tia Lilian, ela, por exemplo, já manda uma tarefa, no outro dia ela já corrige, para não ficar acumulado, para não demorar tanta aula, entendeu? Pois é, eu estava pensando em fazer isso, só que o meu conteúdo, igual ela trabalha com matemática. Matemática é cálculo só. Meu conteúdo, ele é muito... O meu conteúdo é um conteúdo muito longo e extenso. Até a correção com vocês têm que escrever. Se não tiver errado, aí vocês fizerem igual em sala de aula. Tia, peraí, repete isso aqui de novo. A gente fica numa questão só. Você entendeu? Então, eu vou tentar fazer isso. Eu vou tentar usar a aula para fazer alguma correção. Vou fazer o teste amanhã. Amanhã a gente corrige atividade de ciências. E se sobrar um tempo, eu começo o conteúdo. Vou ver se a gente pode fazer assim, para facilitar para vocês. Se der certo, eu faço as outras turmas. Se não der certo, a gente continua do jeito que a gente está. Mas as tarefas pode me mostrar na aula mesmo. Tá bom? Tá bom. Então, aula de história, vocês me mostram tarefa, aula de ciência, vocês me mostram tarefa e assim vice-versa. Por que não dá para mim usar? Aí a gente faz o ritmo de sala de aula, a gente tenta. É claro que a aula de história a gente vai tratar só de história, eu não vou corrigir atividade de ciências na aula de história, tá? Aula de ciências só ciências, geografia só geografia. Combinados assim? Sim. Vamos tentar ver se dá certo. Então, amanhã a gente faz a correção de ciências, tá bom? Se der certo, a gente permanece, Tia, beleza? e pra que dia que é pra entregar aquela tarefa que a gente pegou na escola? Na quinta. Tá? Quinta-feira. Vocês me entregam. Tia, nela tem texto? Não lembro. Se tiver, pode colar, não? Se tiver, pode. Ô, tia, se tiver, eu já fiz de ciências. Já fez? Ótimo. Amanhã eu faço correção de ciências, então, tá? Quem não conseguiu fazer, tenta fazer pra gente corrigir, pra nós fazermos o teste, ver se dá certo. Tá. Aí você já me passa, é bom que eu já marco logo também. Fica até melhor pra mim. Aí se der certo, eu faço isso com as outras turmas também. Então vamos rapidinho, né? Gabriel Aviles, tá aí ainda? Gabriel, câmera. Gabriel Souza, não viu Gabriel Souza hoje. Heloísa, tá aí. João Vitor está. O Júlio está justificado. Kathleen presente. Marisadora. Rodrigo. Vitor Gabriel e Yasmin. Presente. Então tá bom. Amanhã a gente faz o teste. Ana Clara, eu coloquei presente para você, tá? Amanhã a gente faz o teste. Se der certo, a gente mantém esse ritmo, então, tá bom? Tá bom. Obrigada pela dica. Tchau, gente. Até amanhã. Tchau. Tchau.